Olá a todos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Templo Escola Luz de Aruanda de Maringá e nessa apresentação nós vamos falar um pouco para vocês sobre qual foi a motivação nossa para criar esse canal e como que nós estamos pensando na sua dinâmica de funcionamento. Bem, a principal motivação foi compartilhar com os frequentadores de nosso templo e demais interessados algumas reflexões sobre a Umbanda que praticamos por meio de videoaulas gratuitas. Então veja bem, muitos frequentadores de nosso templo, principalmente aqueles que vão pela primeira vez, entram lá com uma concepção de Umbanda que eles vivenciaram ou que eles viram por meio da internet. Acontece que essa concepção de Umbanda que eles entram no templo, muitas vezes não está em sintonia com a Umbanda que nós praticamos. Então eles buscam coisas no templo que o templo não pode oferecer para eles, porque nós não pensamos da mesma maneira com a Umbanda com que eles tiveram acesso e vivenciaram. Então isso gera uma perda de tempo para esses frequentadores, né? Porque muitas vezes eles não concordam com a maneira que nós praticamos, com a maneira que nós vivenciamos a Umbanda, e também deixa, né, como o templo existe uma limitação de espaço, eles toma, né, o lugar de outras pessoas que poderiam se sintonizar melhor com a maneira que nós chegamos a Umbanda, poderiam ir no templo e se beneficiar da maneira que nós praticamos. Então, ou seja, não é bom nem para eles, porque eles perdem tempo, né? Eles pensam uma maneira de enxergar a Umbanda que não concorda com aquilo que nós praticamos, querem coisas da Umbanda que a Umbanda que nós praticamos não pode fornecer para eles. Então é ruim para eles nesse sentido, e é ruim para nós, para a casa, porque a casa poderia, né, o templo poderia atender outras pessoas que se sintonizassem melhor com aquilo que nós enxergamos ser a Umbanda e poderia se beneficiar melhor com as orientações dos guias e com os trabalhos da casa. Bom, esse é um motivo, mas não é o único. Um outro motivo também é que mesmo aqueles que estão em sintonia, né, com aquilo que nós praticamos, que gostam da maneira que a casa enxerga a Umbanda, às vezes eles se interessam em conhecer um pouco mais sobre a Umbanda. Aí, quando nós vamos orientá-los aos estudos, nós nos deparamos com uma quantidade enorme de materiais, livros, sites, vídeo no YouTube, página no Facebook, etc. Sendo que muitos desses materiais apresentam uma visão de Umbanda que não está em sintonia com aquilo que nós praticamos. Muitos, hoje em dia, há muitos materiais que são pagos, por meio de cursos, ou você tem que pagar para ter algum tipo de acesso. E mesmo aqueles que estão em sintonia com aquilo que nós praticamos, eles são dispersos e às vezes dificulta uma busca do frequentador na internet. Se você coloca no Google lá Umbanda, por exemplo, você vai ter acesso a milhares de sites. Se você coloca lá entidades, milhares de sites, orixás, milhares de sites, mediunidade, assim por diante. Então, para facilitar um pouco a orientação a esses frequentadores, né, que queiram conhecer um pouco mais sobre aquilo que nós fazemos na casa, a Umbanda que nós praticamos na casa, né, por querer conhecer mais a religião e gostar, ou por ter algum interesse futuramente em trabalhar como médium nessa perspectiva que nós entendemos a Umbanda, nós resolvemos então criar esse canal para tratar alguns temas relacionados com a Umbanda de acordo com aquilo que nós acreditamos,
Então, mais abaixo a gente coloca aqui referências, né? Então, apresentaremos, discutiremos e analisaremos algumas temáticas do universo umbandista com auxílio de livros, sites, vídeo no YouTube, página no Facebook e outras fontes de materiais mais em sintonia com a Umbanda que praticamos. Então, ao longo das videoaulas, nós vamos sugerindo alguns livros, nós vamos trazendo trechos de alguns livros, vamos analisar alguns trechos desses livros, vamos mostrar até que ponto que nós concordamos, até que ponto que a gente tem uma visão diferente. A mesma coisa com sites, com vídeos no YouTube, página no Facebook. E é claro que nós vamos dar preferência, né, para livros, sites, vídeos e páginas no YouTube que estão mais em sintonia com a Umbanda que nós praticamos. Mas essa sintonia às vezes ela não é 100%. Né? Às vezes tem livros, sites que tem pontos muito interessantes que nós concordamos, que nós pensamos da mesma maneira, e tem pontos, alguns às vezes são pontuais mesmo, tem alguns pontos ali, o outro ali, que a gente entende um pouquinho diferente. Então a gente pode também apresentar esses livros, esses sites, esses vídeos e analisar, né, de maneira pontual aquilo que nós entendemos diferentes, tá? E é claro que quando a gente fala na Umbanda que praticamos, na sintonia que a Umbanda praticamos, é claro que ao longo dessas videoaulas nós vamos justificar, ou seja, não há um achismo, não há uma prepotência, uma arrogância, né? Há um histórico, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então já para facilitar, vamos passar para o próximo slide. Alguns temas de algumas videoaulas que a gente já tem em mente, que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, por exemplo, uma videoaula que a gente gostaria de abordar é a contextualização histórica da Umbanda. Outra coisa também, esses temas de algumas videoaulas, isso não quer dizer que em uma videoaula única a gente vai dar conta de cada tema desse. Então, contextualização histórica da Umbanda, a gente vai dividir isso em parte 1, parte 2, parte 3, até a gente conseguir fechar a nossa linha de raciocínio sobre aquilo que nós gostaríamos de abordar sobre essa temática. Não sabemos ainda quantas partes que terão cada tema, tá? Porque o vídeo também não pode ficar muito grande, porque não é didaticamente interessante que ele fique muito grande, e também há um problema de abaixar esse vídeo para o YouTube. Se ele ficar muito grande, fica difícil de baixá-lo para YouTube, e o próprio YouTube também tem limitações de tamanho de vídeos, porque o nosso canal, né, não é pago, é um canal gratuito, então tem todo esse problema. Mas o principal mesmo é a questão da didática, né? Então a gente vai estar pensando aí em torno de 15 a 20 minutos, e se for muito necessário, uns 25 minutos cada vídeo. Então aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, no slide anterior, né? Contextualização histórica da Umbanda, que nós estávamos falando que quando a gente fala na Umbanda que nós praticamos, que em sintonia na Umbanda que praticamos, quando a gente for apresentar a contextualização histórica da Umbanda, a gente vai justificar o porquê que nós acreditamos nesse tipo de Umbanda, né, na Umbanda que a gente vai apresentar, e por que nós nos identificamos mais com essa maneira de praticar a Umbanda, sem desmerecer, né, outras maneiras, outras visões de Umbanda, mas deixando claro também que visões diferentes de Umbanda que são, digamos assim, aceitáveis, e visões totalmente deturpadas de Umbanda que não seriam aceitáveis. E nós vamos justificar claramente, né, o que a gente pode colocar dentro do limite do aceitável, dentro daquilo que são visões diferentes, e o que a gente acha que por exemplo, pessoas que se aproveitam do nome da Umbanda para fazer determinados tipos de práticas religiosas mediúnicas em benefício próprio, mas que de certa maneira, ao levar o nome da Umbanda nessas práticas, deturpa a religião. A gente vai depois entrar em detalhes com relação a isso. Um outro tema, por exemplo, que a gente vai abordar são princípios básicos espirituais que regem a Umbanda, né? Que também a gente vai ter em várias partes. Depois, o terceiro, a reencarnação, o nascimento e a morte. O quarto, quem somos nós como estrutura de ser, né? Então vamos tratar aí dos diferentes corpos que nós temos, né? O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral,
mental inferior, mental superior e por aí vai, né? Depois a gente vai entrar mais em detalhes com relação a isso. Os chakras, a questão dos chakras. O quinto a gente vai falar os orixás na Umbanda. Aí a gente também vai sempre, né, abrindo o leque, mostrando as possibilidades de interpretações desses temas, e depois nós vamos nos colocando e nos mostrando ali onde que nós nos encaixamos melhor, né? Em qual linha de interpretação que nós encaixamos melhor. E isso vai acontecer com a questão dos orixás também, tá? A sexta, mediunidade, linha de trabalho na Umbanda. Sétimo, obsessão na Umbanda. E 8, apometria Umbanda. Então, a princípio, a gente já tem esses 8 temas planejados para serem abordados por meio de videoaulas. Repetindo, né? Cada tema desse pode dar bastantes partes, né? Ou seja, bastante videoaulas cada temática. E a intenção é que o canal fique aberto para sempre, né? Então, não só eu posso fazer essas análises, né? Então os dirigentes do nosso templo também farão, né, algumas análises dessas videoaulas. Eles também poderão gravar essas videoaulas ou passar um material para que eu grave essas videoaulas. Outras temáticas poderão aparecer. Então, a nossa dinâmica que a gente está pensando é isso, né? Então, a gente acredita, né, que com essa visão geral, pelo menos dessas 8 primeiros temas selecionados, a gente já consiga direcionar um pouco os frequentadores iniciantes, mostrando para eles, né, o que eles podem esperar da casa. E se eles, a partir dessa visão geral, se sentirem bem, né, e quiserem nos visitar, serão muito bem-vindos, né? Obviamente que tem que entrar em contato futuro, né? Porque precisa de agendamento, nosso espaço físico é curto, mas isso já é outra história, tá bom? E aqueles que frequentam, que gostam e querem se aprofundar mais, nós acreditamos também que esses 8 temas iniciais serão um bom norte de onde essas pessoas, né, esses frequentadores podem começar esse aprofundamento na religião da Umbanda, promovendo então neles, né, a motivação para continuar nesse aprendizado fantástico, né, que a religião Umbanda proporciona a todos nós, tá bom? Então, nessa videoaula é isso que eu queria abordar para vocês, mostrar essa visão geral. Então, até a nossa próxima videoaula. Até mais.